Olá pessoal, esse é o programa Painel da Cidadania, o programa que tem como objetivo contribuir para a formação da cultura cidadã. Nessa semana a gente vai receber Anjuli Toches, que é auditora da CGU, advoga por causas populares, por movimentos que ainda há pouco invisíveis. Anjuli Toches é advogada, auditora, como já falei anteriormente. Inclusive eu gostaria de destacar que ela foi aprovada em primeiro lugar pelo concurso da CGU, formada em Direito, Relações Internacionais, especialista em Gestão Pública e ministra aula de Direitos e Economia. Anjuli, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Eu queria primeiramente que você fizesse uma breve apresentação sua, do seu trabalho, o que você acha mais relevante, e gostaria também de falar um pouco sobre essa sua predisposição a ser candidata pelo PSOL a governadora do Distrito Federal. Muito obrigada, Rócio. É uma oportunidade muito importante aqui poder falar para os cidadãos e cidadãs do Distrito Federal, né? Nós viemos de uma trajetória aí já de vários anos nos movimentos sociais, fortalecendo as causas da sociedade. Tivemos uma vitória muito importante, né, ontem, que foi o julgamento da juíza da primeira vara aqui do Distrito Federal, que definiu que foram ilegais os aumentos das passagens de ônibus e metrô, graças a uma ação que nós apresentamos. Nós estamos colocando aí à disposição nosso nome para o governo do Distrito Federal, para a população avaliar, porque nós acreditamos que é importante a renovação na política. É importante que essa política degenerada que a gente vê aí, nessa forma de fazer política envelhecida, cheia de esquemas, que haja uma ruptura com tudo isso. E nós viemos apresentar, sim, essa candidatura porque é preciso apresentar o novo, é preciso apresentar uma política feita com ética, com transparência, que é o que o PSOL já vem fazendo também no Brasil inteiro. E é a partir dessa proposta que nós também estamos aqui, né, para compartilhar um pouco da nossa visão de mundo, da nossa visão sobre o Distrito Federal, o que é importante melhorar no Distrito Federal. Agradecemos muito esse momento aqui. Anjuli, agora a gente vê que você trabalha com transparência. Você seria uma representante da nossa accountability. E nesse momento você gostaria de ser candidata ao governo. Essa candidatura é para valer mesmo? E por que o primeiro passo a um cargo majoritário de nível estadual como governadora? Como é que a gente pode ver isso daí? Essa candidatura é para valer, sim, Rócio. Ela é para valer porque nós precisamos dar opção para os moradores e moradoras do Distrito Federal. Eu sou brasiliense, né? Moro aqui desde que eu nasci. Nasci e cresci no Plano Piloto. Hoje eu vivo em São Sebastião, onde levo à frente, junto com outras pessoas, um centro de direitos humanos e cultura. E a gente precisa, de fato, de ocupar, né, esse espaço que é o governo. E ocupar, eu digo, não com uma candidatura, mas com uma candidatura que seja para milhões, né? Que seja a favor da abertura dos processos, que seja a favor da participação social. A gente defende que o Estado ele deve estar a serviço do povo, de fato. E é muito diferente do que a gente vê hoje, né? O que a gente vê hoje, na verdade, é um governo que é a favor das elites, que é a favor aí quando eu digo elite, não estou falando da classe média, né? Que a classe média, os mais pobres, sempre pagam muito imposto e não tem nada em troca, tem muito pouco em troca em termos de serviços públicos de qualidade. Eu estou falando aí das megas corporações, eu estou falando das grandes empreiteiras que lucram aí com obras megalomaníacas, como a gente viu aí, Estádio Mané Garrincha. Nós precisamos apresentar uma plataforma de governo para o povo, que coloque em primeiro lugar a saúde, que está numa situação realmente péssima. Então, que tenha um atendimento de excelência da saúde, com procedimentos rápidos, ágeis, não essa fila enorme que a gente vê aí para ter acesso a procedimentos simples, né? Com suprimentos, com materiais disponíveis para que os médicos possam trabalhar de maneira adequada, com atenção preventiva também, saúde da família. Nós defendemos também o transporte de qualidade, aí a ação que a gente apresentou, né? É importante que o transporte seja acessível e de qualidade, enfim, nós queremos um Estado que funcione.
Júlia, agora veja bem, caso o seu nome seja aprovado nessa seleção que o pessoal está fazendo, eu conversava há pouco com o Toninho falava que tinha 4 nomes e parece que ontem surgiu mais um nome para disputar a vaga de concorrer à candidatura de governadora. Como você iria pedir voto para a Dona Maria, que mora lá na favela do Mingau, lá no Sol Nascente? Como seria o seu jeito de pedir voto para ela? Porque a gente vê que hoje os grandes políticos, ou melhor, os políticos envelhecidos, como você falou aí, os políticos profissionais, muitas vezes chega fazendo um certo alarde e, na maioria das vezes, compra o voto dessas pessoas mais humildes, que muitas vezes nem sabe que estão vendendo, mas de uma forma involuntária, ela está barganhando o voto em troca de alguma promessa, seja uma cirurgia, seja alguma outra coisa. Como vai ser o jeito, Ângeli, de pedir votos na favela do Mingau? Então, Rossi, na verdade a gente não tem nem a pretensão de pedir votos, né? O que a gente coloca à disposição é um programa de governo para ser construído com o povo de forma participativa, para que finalmente a gente tenha, de fato, um governo que atue a favor das prioridades do povo, né? A favor daquilo que o povo quer. Então, é colocar à disposição esse espaço, né, que é o governo, para que as pessoas possam influenciar na decisão, né? Na tomada de decisão, inclusive. É empoderar o povo, dar poder ao povo, por exemplo, com instrumentos como orçamento participativo e ouvindo, né? Estando no meio do povo. Eu acho que essa parte de estar no meio do povo ela é essencial. Uma das medidas que a gente vai tomar, por exemplo, é abrir mão da residência oficial, abrir mão da residência oficial do governador, abrir mão de veículo oficial, abrir mão de motorista oficial, porque a nossa proposta é estar e continuar no meio do povo. Falei para você que eu nasci e cresci no plano piloto, né? Hoje eu moro em São Sebastião e a minha proposta é continuar lá, porque a Dona Maria, que mora lá na esquina, ela pode bater na nossa porta e trazer os problemas dela como traz hoje. E como a gente constrói junto várias possibilidades aí para a periferia e para o plano piloto também. É por um governo que seja ocupado pela população que a gente coloca como proposta. Não é uma proposta para pedir votos para mim enquanto pessoa, é por um programa que seja coletivo, que seja que seja de todos e todas do Distrito Federal. Agora, você falou aí que vai apresentar um projeto e hoje o sistema de financiamento de campanhas políticas, ele é feito por pessoas físicas e parte do fundo partidário. Caso permaneça esse mesmo sistema, essa adequação de financiamento de campanha, como será o custeamento das campanhas caso Anjuli seja escolhida e o pessoal vai para as ruas aqui do Distrito Federal fazer uma campanha apresentando o seu projeto, apresentando uma plataforma de governo que, como você colocou aí, vai querer um coletivo e uma participação do maior número de pessoas. Muitas pessoas ainda não conseguem. Um dos objetivos do nosso programa é transformar a nossa democracia de apenas representativa numa democracia realmente participativa. Então a gente trabalha numa mesma linha de pensamento. Mas agora como trazer essas pessoas para participarem, para provocarem discussões? Então, Rócio, desde o final do ano passado a gente já tem iniciado aí uma série de encontros com a comunidade para discutir trabalho e emprego. Já fizemos um encontro em Ceilândia, fizemos um encontro em São Sebastião para discutir segurança pública. Então, tudo isso está sendo gerado um caldo, né, que vai ser fundamental para a construção do programa de governo. Em breve, nós também teremos, no pessoal, uma plataforma online onde será possível receber propostas da comunidade sobre diferentes temas, discutir, debater, construir junto. Então, você falou da questão do financiamento empresarial. O PSOL do financiamento da campanha, né? Do financiamento de campanha. O PSOL é um partido que sempre foi muito íntegro, né? E nunca aceitou, por exemplo, financiamento de empresas, mesmo antes de ser proibido. E a gente está acostumado mesmo a trabalhar com poucos recursos, com recursos que nós temos. Mas nós acreditamos que mais do que recursos em dinheiro, nós acreditamos na força das ideias, no poder que as ideias têm de transformar as pessoas e de fazer com que elas se engajem.
Então, é nisso que nós estamos apostando, né? Na força das ideias, na mobilização popular, por um projeto que seja realmente a favor do povo, por um projeto que empodere o povo e que propõe uma democracia real, que é algo muito longe do que nós temos hoje, né? Hoje o que nós temos, na verdade, é um balcão de negócios. O governo, o Congresso Nacional, a Câmara Legislativa se transformaram, infelizmente, em balcões de negócios para negociar, para vender os direitos do povo. É o que a gente tem visto aí cada vez mais. Nós precisamos que, de fato, o povo ocupe esse espaço, né, com uma ampliação da participação popular, de uma forma importante, né, que a gente nunca viu antes, e a gente quer fazer com que o governo do Distrito Federal seja referência para o mundo inteiro em termos de controle social, de transparência e de prestação de políticas públicas com qualidade. A gente vai implementar, isso está no programa que a gente vai construir, junto com a sociedade, um programa de avaliação das políticas e dos serviços públicos, porque não adianta ter serviços públicos sendo prestados, eles têm que ser prestados com excelência. O que a população quer são serviços públicos que, de fato, atendam às necessidades, né? Não quer ter que gastar dinheiro pagando saúde, né, plano de saúde, pagando educação privada, quando, na verdade, isso daí é dever do Estado oferecer. Então, é por esses serviços públicos de qualidade para a população que nós vamos priorizar. E vem cá, dentro desse programa de governo que vocês estão fazendo aí, existe algum tipo de financiamento da saúde pública? Porque hoje a gente vê que o SUS não consegue mais atender. O modelo, da forma que está hoje, não garante mais assistência para todos que necessitam. Quando foi criado o SUS há mais ou menos 30 anos atrás, que dava condição de todos serem atendidos por um sistema único de saúde, eles pensavam em valores para custear essa saúde e funcionou bem até um certo momento. No programa de vocês, tem algum modelo diferente de financiamento da saúde pública que você possa falar para a gente nesse momento? Então, Rócio, realmente a questão da saúde pública é um problema aqui estrutural no Distrito Federal. E nós somos defensores do SUS. O SUS é um exemplo para o mundo inteiro e ele precisa ser fortalecido, né? Nós acreditamos que, esse é o nosso diagnóstico, que aqui no Distrito Federal o grande problema é um problema de gestão, né? É um problema de gestão porque a gente tem aí verbas sendo liberadas, inclusive pelo Poder Público Federal, e que não são executadas, né? São milhões, às vezes, que se perdem por falta de projeto. Então, nós precisamos, primeiro, acabar com os gargalos que existem na prestação do serviço público de saúde. Segundo, implementar a avaliação do serviço público de saúde, né? A pessoa que vai ali ser atendida, ela precisa também ser consultada se ela está satisfeita ou não com aquele processo, para que o atendimento melhore. Então, isso é essencial para os próprios profissionais de saúde que atuam no SUS terem também o feedback e poderem melhorar a sua atuação. E, em terceiro lugar, apresentar projetos para que essas verbas que vêm do governo federal também não sejam perdidas. Então é isso, nós precisamos de um SUS que seja efetivo e eficiente para a população. E isso a gente consegue com uma boa gestão e mais, uma gestão voltada para os interesses da sociedade, para o interesse público de fato. Agora, vamos tentar falar um pouco da conjuntura política nacional que afeta todos nós diretamente, né? Principalmente a você, que é um agente político que vai concorrer a uma candidatura de governadora. E a gente está vendo aí, essa semana, no calar da noite, na madrugada, a Comissão Especial de Reforma Política aprovou a criação do fundo, aprovou o voto distritão, que é um modelo usado no Afeganistão. E para que o executivo governe de uma forma que tenha uma força dentro do parlamento, para que ele possa fazer principalmente as mobilizações financeiras necessárias, precisa ter força. Como que o PSOL encara esse modelo distritão para os cargos parlamentares proporcionais? Olha, eu vou falar aqui como, né, pré-candidato ao governo do PSOL. O distritão realmente ele é um problema, ele gera problemas grandes, gera distorções.
Por quê? O que o Distritão faz? Ele faz um listão, né, em que aqueles que são mais conhecidos ficam ali nos primeiros lugares, ou seja, ele transforma uma eleição que é proporcional numa eleição majoritária. E aí aqueles que têm mais votos ficam nos primeiros lugares. Nós acreditamos que isso gera um problema, porque impede, né, dificulta muito a renovação na política, que é justamente essa proposta que a gente está trazendo. Você acaba favorecendo os grandes coronéis, aí, aqueles caras que já estão há muito tempo na política, como deputados, e infelizmente essa renovação, né, carinhas novas, acabam sendo impossibilitadas, inviabilizadas nesse processo. Então a gente acredita mesmo que seja um retrocesso e é importante combater o Distritão hoje no Congresso Nacional. Anjúlia, agora veja bem o seguinte, nós que estamos na política há muito tempo, fazendo pesquisa, fazendo estudo, como é que a gente explica pro telespectador, para a pessoa simples, para o camarada que acorda 4, 5 horas da manhã e retorna para casa às 20 horas, como é que a gente vai explicar para ele que o Distritão é ruim? Porque muitas vezes ele fala, eu votei no pastor da minha igreja, mas o voto que eu dei para o pastor, eu elegi um traficante. Nesse sistema proporcional. Porque vem os defensores do Distritão e falam, não, a gente vai dar uma democracia. Como eu vi agora essa semana, o deputado Efraim Filho defendendo o Distritão. Não, é um modelo mais simples que as pessoas conseguem entender. Ganha quem tem mais voto. Agora, como é que a gente consegue explicar para a sociedade que esses que vão ganhar mais votos serão mais do mesmo que estão aí e que eles vão se manter no poder e manter a estrutura desse núcleo duro deles aí? Como é que a gente explica isso para a população? Porque as pessoas sempre falam comigo, não, tinha que ser eleito quem tem mais votos. E é o modelo que está sendo oferecido agora nessa reforma. Inclusive, é o modelo defendido pelo presidente Temer. Como é que a gente pode explicar isso, ao seu modo de ver? Então, é preciso buscar um modelo que, de fato, garanta essa representatividade do povo, né? Existem outros modelos disponíveis, tem distrital misto, enfim, tem outros modelos que são possíveis também de discussão e de se oferecer ao povo para decidir. Mas a verdade é que o povo não está podendo decidir, o povo não foi chamado para essa discussão. Esse debate tem tomado lugar única e exclusivamente dentro do Congresso Nacional. Então, esse debate tem que ser feito amplamente com a sociedade, com os acadêmicos, enfim, para que a gente construa um novo modelo de representatividade que, de fato, atenda às necessidades democráticas do Brasil. Infelizmente, o que nós temos aí é uma autopreservação geral, né, uma estratégia para autopreservação dos que estão aí, que legislam em causa própria, e a gente já teve visto em várias oportunidades, inclusive na própria reforma da Previdência, né, em que temos devedores aí milionários que são deputados e senadores e vão votar a reforma da Previdência. Devedores de verbas previdenciárias. Isso então, é a fala de uma auditora, hein? Isso é muito perigoso, né? Enquanto a gente, de fato, não democratizar esse poder de decisão, não trazer os debates para a sociedade vai perder os seus direitos, porque tem muita gente ali que só está interessada mesmo em atender o poder do lobby, atender o poder das grandes corporações. Enfim, nós precisamos trazer essa democratização, inclusive para o debate sobre reforma política. É o mais importante. Isso tem que ser discutido com a sociedade, incluir a sociedade para decidir junto. É verdade. Anjúlia, agora a gente falando aqui de conjuntura nacional, a gente vê que esse modelo de reforma política é informado e mostrado para a sociedade nesse momento, que não tem discussão, o relator apresentou uma proposta, eles já estão incluindo outras coisas, e principalmente com a criação desse fundo bilionário, que hoje começa tirando 3 bilhões e 600 milhões da população. Já existe o fundo partidário que financia os partidos para projeto, educação, outras coisas, qualificação dos militantes. E, no entanto, esse fundo não será suficiente para custear as campanhas bilionárias. Como que o PSOL vê uma alternativa contra esse fundo? Eu digo o PSOL, na sua pessoa, como você vê que esse fundo é prejudicial para a saúde, como que há um modelo de financiamento.
Nos Estados Unidos, a gente tem o financiamento público e privado. O partido que opta pelo financiamento público não tem direito ao privado e vice-versa. Não seria uma alternativa para cá, desde que esse fundo fosse reduzido drasticamente esses valores? É um absurdo o que está sendo feito, né? Essa reforma política também aumenta de maneira exponencial o fundo partidário, justamente para fortalecer aqueles partidos que já estão aí, né? Que estão fazendo a velha política. Então, essa é uma outra medida de captura das verbas públicas para um interesse de perpetuação no poder. É isso que nós temos com esse aumento exponencial do fundo partidário. E é preciso discutir uma reforma política, por exemplo, que coloque um teto baixo para a contribuição privada de campanha, de pessoa física apenas, né? A gente precisa discutir quais são os caminhos mais viáveis para a população em termos de fortalecimento da democracia e de melhoria dessa representatividade. Agora, o que nós temos é uma captura do dinheiro público para manter os mesmos de sempre. Essa é uma denúncia que nós fazemos aqui também, né? Nós temos hoje em andamento uma reforma política que é para garantir e para piorar a qualidade da política que está sendo levada a cabo no Congresso Nacional e no governo federal hoje. E isso nós não podemos aceitar. Eu falo como cidadã, né? Ótimo. Nós, como cidadãos e cidadãs, não podemos aceitar que o Estado brasileiro seja capturado dessa maneira para manter os mesmos de sempre. Nós precisamos de renovação e não é só de pessoas, é de propostas, é de renovação de um projeto que seja de fato a favor do povo. Isso inclui a reforma política. A gente está aqui nessa discussão do painel da cidadania com Anjuli Toches, ela é auditora, ela é uma das que pretende ser selecionada para ser candidata a governadora pelo PSOL. Você pode participar do nosso programa através do nosso site, paineldacidadania.com.br, ou através do nosso WhatsApp, 6199-811-4665. Você pode interagir conosco, sugerindo temas, debatedores. E, Anjuli, eu queria que você falasse agora um pouco sobre como seria o governo do PSOL na figura de uma auditora, uma que trabalha com a transparências, né? Como eu falei aqui, nossa representante da Contability brasileira. E como seria uma plataforma de governo aqui, como você poderia falar para a população aqui, como seria o governo do PSOL no caso de você ser eleita? Hoje mesmo nós estamos trabalhando num decreto que vai regulamentar a avaliação de políticas públicas e de serviços públicos no país, né? É a lei de proteção ao usuário dos serviços públicos, de proteção e defesa dos usuários. E nós acreditamos que o caminho é por aí, né? Então eu, como auditora, estou desenvolvendo esse trabalho hoje, né? A gente faz palestras no mundo inteiro sobre gestão, sobre transparência, sobre acesso à informação. E nós acreditamos que um governo que, de fato, se abra para a população e avalie, né, de maneira incansável os serviços públicos para que eles sejam prestados com excelência, esse é o governo que nós queremos e que o Distrito Federal precisa. Então, essa experiência que nós já temos aí em termos de combate à corrupção, de participação social, de políticas e de serviços públicos, da cobrança para que os órgãos prestem serviços e políticas públicas com excelência para a população, é isso que nós vamos trazer como experiência para o Distrito Federal. E o PSOL, ele tem muito a contribuir nesse sentido, né? Porque há muito tempo que o PSOL coloca a importância de termos um Estado que, de fato, dê como contrapartida ao cidadão aquilo que ele paga de impostos, mas dê com serviços públicos de qualidade, que é isso que o cidadão está interessado, né? Está interessado numa saúde que funcione, numa segurança pública também, que de fato combata a violência que acontece muito nas periferias. O cidadão está interessado numa educação que transforme a população, uma educação de qualidade, que forneça oportunidades para que as pessoas possam de fato ter acesso aí a cargos públicos também, mas também que sejam engenheiros, que promovam o crescimento do país. Nós precisamos acreditar e construir um projeto de país e um projeto de Distrito Federal que mude e que gere empregos, que incentive o empreendedorismo. É esse o governo que nós defendemos para cá, um governo que invista muito na participação social, que invista na geração de empregos e que invista na saúde, na educação e no transporte, que também está no nível deplorável. E nós tivemos uma vitória importante ontem, né? Tivemos vitória importante ontem a se comemorar.
É verdade. Lembrando que você de casa, você que pode decidir, você que pode sugerir e você é o agente, o protagonista dessa mudança que a Ângeli falou aqui, de melhoras em políticas públicas que voltadas para uma coletividade e não políticas públicas que defendam apenas pequenos grupos, pequenos interesses. Ângeli, por que ser governadora? Então, nós colocamos o nosso nome à disposição para o governo do Distrito Federal, né, como futura governadora do Distrito Federal, porque nós precisamos de um governo que seja de todos e de todas. É importante que a população ocupe esses espaços. Eu sou uma cidadã comum, assim como você, telespectador, que está aqui nesse momento para dizer que nós não aguentamos mais essa forma de fazer política, que só olha aí para manter no poder os que estão os mesmos de sempre, né? Nós precisamos de uma renovação da política, que não é apenas uma renovação de pessoas, mas de proposta. Nós precisamos de um governo que, de fato, vá ao encontro das demandas e das necessidades da população. Um governo que abra mão de privilégios, e é isso que nós vamos fazer, temos esse compromisso. Um governo que seja, de fato, transparente e que preste serviços públicos com excelência. A classe média, os mais pobres, a população do Distrito Federal paga um valor de impostos muito alto para ter como contrapartida serviços muito ruins, muito ruins. Nós precisamos trabalhar na qualidade desses serviços para a população, precisamos de uma saúde de excelência, de uma educação que transforme. Inclusive eu tenho experiência de gestão na iniciativa privada, fui 5 anos empresário do ramo educacional, e nós precisamos, de fato, implementar mudanças na educação do DF para que nós tenhamos uma oportunidade, de fato, para as pessoas poderem se emancipar. Até um parêntese, perdão. Eu vim, né, de escolas públicas, entrei por concurso no Colégio Militar, e quando eu estudava em escolas públicas, tinha uma coisa que era o horário livre, né, não tinha professor, né, vários horários vagos sem professor, e a gente ia jogar queimada. Então, quanto que se perde, né, quando a gente, de fato, não investe numa educação de qualidade? A gente precisa investir na próxima geração. Infelizmente, os governos que entram e saem só estão pensando ali nesse curto prazo, no que eles vão colher naquele momento enquanto benefício, né, para uma reeleição. Nós precisamos romper com essa lógica. Precisamos que, de fato, um governo se coloque a serviço da população. Governador, governadora não são reis, não são rainhas para viverem em palácios. São pessoas como você, como eu, que vão se colocar a serviço para atender às prioridades da população. Essa é a nossa plataforma que vai ser construída, está sendo construída e discutida com a população. Vamos usar ferramentas digitais, porque esse não é um governo da Anjuli Tortes ou do PSOL. Esse é um governo que vai ser da sociedade do Distrito Federal, e nós vamos mostrar isso no processo, na própria campanha, que esse projeto vai ser construído com a população. Para nós isso é o que mais importa, um projeto que seja coletivo e que de fato mude a realidade do Distrito Federal. Se não for para fazer história, Rócio. Se não for para fazer história, para nós não vale a pena. Vamos revolucionar o Distrito Federal. E me diga uma coisa, se o PSOL participar das eleições e ter candidata a governadora, se você for candidata a governadora e não ir para um segundo turno, vocês vão fazer composição com os que ficarem para o segundo turno ou vocês vão deixar a militância livre para apoiar um dos dois ou não apoiar nenhum? Isso é uma questão que precisa ser discutida ainda com o partido e mais com a sociedade, né? Até porque a gente não tem ainda a informação sobre quais serão as candidaturas em 2018 para saber se a gente apoiaria alguém no segundo turno ou não. Mas, de todo modo, nós estamos vindo para valer, né? A nossa proposta de candidatura é para valer, é de verdade, porque nós acreditamos que o DF precisa ter opção. E acreditamos firmemente que vamos sim para o segundo turno, porque a população está cansada, eu estou cansada, imagino que você também, nós todos estamos cansados dessa maneira de fazer política, olhando para si mesmo, olhando para sua própria perpetuação no poder. Nós precisamos de uma política renovada e aí temos confiança de que a população do Distrito Federal também quer isso. Obrigado, Ângeli Tortes, pela sua presença no programa. Agradecemos a você de casa, lembrando que você pode participar conosco. Um forte abraço em cada um de vocês e até a próxima semana.